Salve, salve, amigos aqui do Meio Campo. Eu sou Felipe Lobo, estou com vocês hoje para fazer algo bem diferente. Normalmente a gente faz eu e o Bonsante aqui o podcast, mas hoje vai ser uma edição diferente. O Bonsa teve um imprevisto e a gente não ia conseguir gravar junto e eu achei que seria legal a gente fazer a edição mesmo que desfalcado. E claro, o Bonsa tá bem, teve um imprevisto de família, isso acontece, a gente torce para que fique tudo bem e vamos tocar aqui com a gente. Vocês mandem toda a força pro Bonsa lá, que ele vai resolver, e estaremos aqui para falar um pouco sobre Champions League. A gente teve uma semana cheia de Champions League, com muitos jogos, alguns classificados, alguns times ameaçados, e também a gente vai tocar um pouco em mercado, um pouquinho de mercado. Vai ser uma versão mais curta, porque só vai ter eu para falar, e é claro, a participação de vocês. Tudo que vocês quiserem mandar, manda aí a sua pergunta no chat, que a gente estará por aqui. Se você ouve via podcast, saiba que a gente sempre faz uma versão ao vivo no YouTube, então é só ir lá no nosso canal Meio Campo no YouTube, e a gente faz ao vivo a gravação dos programas, sempre às sextas-feiras às 14 horas e às segundas-feiras às 19h30. Então, para quem está ao vivo, é só mandar sua pergunta, a gente estará por aqui. Já vou deixar um salve para o Delius Fair, essa coisa do YouTube, colocar só o nick, né, da pessoa, não coloca só a arroba, então é difícil saber os nomes, né? Então, Delius Fair mandou um salve, amigos. O Gazola, o Delius Fair que é membro, o Gazola também é membro, mandando aqui, passando para deixar um abraço antecipado. O Rafael Montanaro também mandando aqui. O nosso Felipe Alves, que renovou o seu membro aqui do canal. Você que quiser ser membro, você pode ser membro aqui do canal e está contribuindo para o Meio Campo, porque o Meio Campo depende da sua participação também. E quem for assinante do Plano Centenário também recebe a nossa newsletter, que tem 2 edições semanais. A edição de hoje, que ainda vai ser mandada, eu estou terminando aqui, é aberta para todo mundo que é inscrito. A versão de terça é só para quem é assinante. Então, para quem quer assinar a newsletter e também quer ser membro aqui do canal, você entra no Plano Centenário, que você tem as 2 coisas, a gente cadastra. Assim que você entrar no Plano Centenário, você vai mandar um e-mail, a gente vai incluir você na lista da newsletter. Tá bom? Também a Cecília, nossa grande companheira, tá sempre por aqui, mandando um salve. O Bruno Cota, o Felipe Fetzer, o Félix Penha, outro membro do grupo, o Ricardo Ribeiro. Quando o time do meio campo estará completo novamente? Isso é difícil, viu? Agora a gente tem outros compromissos aí, cada um de nós tem outros compromissos, a gente infelizmente não consegue viver do meio campo. Por enquanto estamos eu e o Bonsa, mas mais pra frente a gente espera que consiga encaixar todo mundo aí quando for possível. E também o Augusto aqui mandando um boa tarde. Bom, pessoal, vamos começar pelo que mais agitou essa semana, que foi a Champions League, né? A gente teve uma rodada de Champions League, a rodada de janeiro, esse modelo novo, né, da Champions League, que já é o 2º ano, que usa esse regulamento de classificação por fase de liga, né, com todos os times numa mesma fase, com jogos sorteados, e aí são 8 jogos em vez dos 6 anteriores, e classificam 24 times, é muito time classificando, né, e ficam apenas, uma parte pequena fica fora, né. A grande briga aqui, na verdade, é para quem fica entre os 8 primeiros, porque os 8 primeiros vão direto para as oitavas de final, eles pulam uma fase, então isso acaba sendo muito positivo, né? Você evita uma eliminação boba aí na fase 16avos de final, como pode acontecer com alguns, né? E a gente viu isso acontecer, por exemplo, Manchester City e Real Madrid já se enfrentaram nessa fase, e aí um acaba indo para casa mais cedo. Então, esse é um risco que se corre. Mas, a rigor, você estar entre os 24 é o que mais importa, no fim das contas, né? Esse é o ponto mais importante para classificar. No fim, essa primeira fase vale bem menos, né? O que vale mesmo é o mata-mata. Também tem aqui o Bruno Cota mandou
sobre a Champions League. Os números do Vini na Champions cala a boca da crítica, ou o número maior de jogos tem que ser colocado na balança. Pois é, a gente vai falar do Vini já já, e tem aqui o Cesarotti, nosso grande companheiro de profissão, amigo também aqui de todos os membros, Salve Lobo estaduais, provando nesse início que esse ano não dá mais. E olha que eu cansei de defender. A gente até pode entrar um pouquinho nesse assunto mais pra frente também. Eu tô escrevendo sobre isso na newsletter, inclusive, viu, Cesarotti? Eu nunca fui um grande defensor dos estaduais, mas acho que a gente precisa pensar no que vai fazer com eles. E aqui o Fernando também, ao vivo de Calgary. Nossa, o Calgary no Canadá, olha aí. Não sei como está a temperatura por aí, viu, Fernando? Deve estar bem frio, mas olha, aqui em Limeira até tá fazendo um friozinho, perto do padrão verão maluco daqui. E aqui o Leandro também mandando um salve, muito obrigado. Vamos começar pelas grandes zebras da rodada. A gente vai falar de Bodo Glimt e Manchester City. O Manchester City foi até a Noruega enfrentar o Bodo Glimt e olha, a coisa foi bem feia, viu? Eu até vou pegar aqui os dados do jogo. O Bodo Glimt fez 3-1 e chegou a ficar 3-0. 3-0. O Manchester City descontou. E olha que não foi no finalzinho, não. Os 3-0 foram conquistados logo no começo do segundo tempo. O Kasper Hogg fez 2-0 aos 22 e aos 24. O Jens Peter Hogg, que é aquele que chegou aí pro Milan, né? Não conseguiu ter grande sucesso. E hoje é o camisa 10 do Bodo Glimt. E fez 3-0 aos 58. Então tinha bastante tempo ainda. Estava no começo do segundo tempo. O Ryan Cherki fez o gol, um belo gol, inclusive de fora da área. Ele que também é o camisa 10 do Manchester City. Ele fez o gol e o Manchester City não conseguiu jogar, não conseguiu reverter esse resultado. O Bodo Glimt, a gente precisa lembrar sempre que é um time que conseguiu fazer excelentes campanhas na Conference League, depois na Liga Europa, e agora faz uma campanha na Champions League buscando a classificação e que tem mostrado sempre sempre nesse caráter de Davi contra Golias, né? Mas até como algo que o próprio Bonsa escreveu para a newsletter, vocês vão ver já já, acho que nunca teve um confronto tão pesado para o Bodo Glimt quanto esse com o Manchester City. Sempre o Bodo Glimt está nessa posição meio de azarão de Davi, né, contra um Golias, mas acho que o Golias nunca foi tão grande quanto esse Manchester City. Minha imagem parece um pouco travada aqui, mas espero que vocês estejam me vendo. O Bodo Glimt acho que nunca enfrentou alguém tão forte quanto o Guardiola, o Manchester City do Guardiola. E esses 3-1 não colocam a classificação em risco para o Manchester City, porque o Manchester City tem, pegando aqui, 13 pontos, tá? É um bolo de times com 13 pontos, né? A gente tem do sexto colocado até o 13º, todos com 13 pontos. O Manchester City está nesse bolo, junto com PSG, com Newcastle, com Chelsea, com Barcelona, com Sporting, com Atlético de Madrid e com a Atalanta. A Inter vem logo abaixo com 12, junto com Juventus, e aí tem Dortmund com 11, Galatasaray 10, Karabakh 10, enfim, tem uma briga aqui. O Bodo Glimt está em 28º neste momento, tem 6 pontos. Essa foi a primeira vitória do Bodo Glimt na Champions League. Uma loucura, né? Você pensar, a única vitória até agora é justamente contra o Manchester City. O time tem chance de classificação, porque com 9 pontos é possível classificar, mas é uma classificação difícil. O Bodo Glimt precisa vencer o último jogo para chegar a esses 9 pontos e vai enfrentar o Atlético de Madrid lá em Madrid, e aí torcer pela combinação de resultados. É muito embolado, né? 9 pontos é possível classificar, mas não é garantido, né? Então sempre tem esse risco, porque neste momento o último time na zona de classificação é o Olympiacos, que tem 8 pontos. Então é muito possível que com 9 não classifique ainda. Muito mais arriscado. Mas o Bodo Glimt certamente, mesmo se for eliminado nessa primeira fase, que é o resultado mais esperado, né, mais provável, vai ter uma história para contar dessa Champions League, porque vencer o Manchester City do Guardiola
é uma grande questão. Vai ficar marcado certamente, né? É um lugar, é o time mais ao norte da Europa, né? Entre todos que disputam a Champions League. É um país que é muito frio e é dentro da Noruega, é bem ao norte da Noruega, né? Então é daqueles países que tem invernos super longos, né? Então é complicado. O Felipe Alves falou uma coisa que eu tava pensando eu concordo, viu, Felipe? Eu vou colocar aqui meu xará. É bem difícil acompanhar a fase de liga, porque toda rodada mexe muito com a classificação. E é difícil ter noção de quem tem uma tabela mais fácil ou mais difícil para saber quem secar. Eu também acho porque acompanhar desse jeito, a gente sabe que são tantas combinações que é difícil você fazer uma projeção, né? Eu vou lembrar da última fase de grupos que a gente teve, né? Que teve aquele grupo com Milan, Newcastle, e a gente sabia que as coisas se complicassem. Um resultado, eu lembro que o Milan empatou com o Newcastle em casa no primeiro jogo. E naquele jogo a gente já falou, o Milan se complica aqui com esse resultado, porque vai ter jogos complicados. Tinha um jogo contra o PSG, então a gente tinha alguma previsibilidade, né? Isso também era ruim, de outro lado, porque alguns grupos a gente sabia quem ia classificar bem antes, né? Porque a gente sabia que a diferença de forças, né, era muito grande. Então, se a gente tivesse, por exemplo, o Manchester City e o Bodo Glimt no mesmo grupo, a gente sabia que a chance do Manchester City classificar, né? Porque seriam 6 jogos, era muito maior, né? Então, para acompanhar é difícil. O que eu acho difícil também é porque o número de jogos aumentou. Então, porque tem mais times, né? Eram 32 na fase de grupos e agora são 36 na fase de liga. Foi uma forma da UEFA incluir mais times também, é aquela coisa desse expansionismo, né? Todo mundo aumenta o número de times e ninguém diminui. Então, eu acho que tem muito jogo para acompanhar, né? Eu acabo muitas vezes colocando naquele mosaico para acompanhar, mas aí a gente não vê com tanto afinco, né? Não dá para acompanhar 4 jogos ao mesmo tempo com muito afinco, né? Eu sempre escolho pelo menos um jogo que eu quero acompanhar melhor. E às vezes até nessa semana, por exemplo, eu preferi acompanhar 2 jogos com mais atenção do que ficar acompanhando direto no mosaico, né? Então esse jogo, por exemplo, do Manchester City eu acabei acompanhando mais. Eu vi também o jogo do Arsenal com a Inter, né? Com a minha Inter. Então eu tentei escolher os jogos porque não dá para acompanhar todos mesmo. O resto eu acabo acompanhando mais por cima, vendo os gols, deixando aqui aberto na parte do mosaico para acompanhar como der, né? Então é difícil de acompanhar mesmo. E eu acho que a previsibilidade é menor, assim, no sentido de que a gente não consegue projetar muito quem vai classificar, justamente o que a gente está falando. A gente tem o Arsenal em primeiro já classificado com 21 pontos, o Bayern de Munique também já classificado com 18, e aí a gente tem Real Madrid com 15. E do Real Madrid até a Juventus, que é a 15ª, tem uma diferença de só 3 pontos. A Juventus tem 12 pontos. É muita diferença, assim, é um número de times muito grande, né? Qualquer resultado, qualquer gol, até o saldo de gols, algo que até o Marcelo Beckler estava falando no jogo do Barcelona, até o saldo de gols provavelmente vai ser usado como critério de desempate, porque a gente vai ter alguns times empatando no número de pontos, né? Tem um número muito grande de times com a mesma pontuação ou com uma pontuação próxima, né? Que pode ficar empatado. Então, assim, eu não acho muito emocionante, tá? Para falar bem a verdade, eu acho que o modelo da fase de grupos era muito problemático, não estava bom, eu entendo que precisa de mudar, mas também não achei, assim, super interessante. O que é mais legal dessa fase, e eu entendo quem gostou dela, é porque a gente tem muitos confrontos interessantes, né? Tem muitos confrontos de peso, que era a ideia, né? Essa mudança da Champions League foi feita justamente para ter mais confrontos entre os grandes, né? Isso sempre foi o objetivo. Vamos lembrar que em 2021 a gente teve aquela tentativa de ruptura para a Superliga, que eram os 12 times tentando fazer uma Champions League própria, né? Que eles teriam participação fixa. Não deu certo, a gente cobriu bastante, a gente na época ainda na Trivela, mas eles conseguiram aumentar o número de times na Champions League com mais confrontos entre os grandes, que era o que eles queriam. Eu acho que
no geral você acaba tendo alguns jogos interessantes, mas para classificação mesmo a gente não tem muita emoção. Na fase de grupo sempre tinha um ou outro time que não classificava dos maiores, né? Era raro, era um, no máximo dois. Mas aqui eu tô achando que a gente não vai ter muito, né? A gente tem hoje, olhando para a classificação, quem tá fora da zona de classificação, que são 24 times, é o Napoli, dos times importantes. O Napoli tá fora. O Benfica, que começou pessimamente, né? Trocou de técnico, entrou o Mourinho. Eu até já vi que foi perguntado aqui do Mourinho. O EM02131 perguntou se o futebol passou pelo Mourinho. Eu não sei, eu acho que ele até melhorou o Benfica, né? Mas é que o Benfica, para classificar, precisava de um milagre. Não sei se... Ele certamente não tá na melhor fase mais, já não está no auge, né? Mas é isso. Ele vai precisar vencer o Real Madrid na última rodada, porque o Benfica tem 6 pontos, pode chegar a 9, é o mesmo caso do Bodo Glimt. Se vencer o Real Madrid no último jogo, chegar a 9, e aí tem que torcer para essa galera que tá com 8 pontos não vencer, né? O PSV, o Atlético Bilbao, o Olympiacos, o próprio Napoli, o Copenhague, o Clube Bruges que tem 7, enfim. Tem que torcer para muita gente. Mas assim, eu não desgosto, viu? Até o Fernando tá falando, acho que sou o único que gosta dessa versão da Liga dos Campeões. Eu não desgosto, não. Eu acho que eu não acho que tava bom com a fase de grupos também, tá, Fernando? Não acho que era... Eu entendo que precisava de mudança. É que eu não sei se esse modelo ainda é o ideal, assim. Eu também, até o Edson perguntou qual seria o modelo ideal. Olha, eu acho que esse modelo aqui pode ser melhorado. Se você tirar alguns classificados, por exemplo, você classificar só até o 16º e a gente ter as oitavas de final direto, e aí eu entendo que é uma perda que a Champions League e a UEFA talvez não queira, porque vai tirar uma fase de mata-mata, né? A ideia de ter uma fase a mais de mata-mata é algo que o pessoal gostou, né? Mas se tivesse menos classificados, eu acho que teria mais chance de ter briga e gente ficando fora, né? Então, por exemplo, se fosse até o 16º, que aí a gente teria só oitavas de final, né? Aí a gente teria, por exemplo, times bem ameaçados de ficar fora, né? A gente estaria, o Marseille estaria fora, o Dortmund estaria no limite, o Napoli já estaria praticamente fora, teria mais, acho que teria um pouquinho mais de emoção, mas mesmo assim, ainda a chance de classificar os times mais fortes sempre é maior, né? Não sei se tem muito jeito de resolver isso, mas eu acho que 24 é muito time de qualquer forma. Aqui tá falando o Vitor Lobo, foi até assunto hoje no grupo de membros. Quem é assinante no Plano Centenário, você ganha acesso ao nosso grupo de membros. Foi assunto no grupo de membros sobre o contraste de desempenho recente do Arsenal na Premier League e na Champions League. Por que é que tem sido mais difícil jogar a Liga Doméstica? É uma boa pergunta, hein, Vitor? Porque eu acho que ali o jogo na Champions League normalmente costuma ser mais aberto, especialmente esses com os times mais fortes, né? O jogo contra a Inter, por exemplo, é um time que joga mais, tenta colocar mais a bola. Ainda mais a Inter jogando em casa, né? Precisava se expor um pouco mais. E eu acho que também tem uma questão de os times estarem mais preparados para jogar com o Arsenal, esse estilo do Arsenal na Premier League, né? Esse estilo do Arsenal a gente está vendo, tem muito de força e de bola parada também. A gente viu o Gabriel Jesus fazendo um dos gols dele desse jeito no San Siro. E é um tipo de jogo que a Premier League já é mais acostumada, tem muito time que usa um pouco esse recurso. Ninguém usa tão bem como o Arsenal, mas o Arsenal usa muito bem. E é um time que já, acho que o modelo local é mais preparado para lidar com esse estilo de jogo especificamente, né? Mas isso é só parte da explicação, né? Também a Champions League é muito mais espaçada, né? A Premier League é muito semana a semana. Então sempre tem um risco de você perder um pouco de desempenho, um jogador que não tá bem. A Champions League, como é espaçada, né? A gente jogou no começo de dezembro e agora
joga em janeiro, né? Daí quase um mês de diferença, dá para os times se melhorarem aí nesse tempo, né? E o Arsenal tem conseguido lidar bem com as adversidades nessa Champions League, especialmente pegando times fortes, né? Como pegou nos jogos contra os times fortes, o Arsenal tem mostrado que tem conseguido competir com esses times, né? O Bayern de Munique, por exemplo, que talvez quando o Arsenal pegou ainda era o melhor, talvez ainda seja o melhor da Europa, né? Em termos de desempenho ao longo de toda a temporada, contando tanto a competição local quanto a Liga dos Campeões. E o Arsenal está no mesmo nível, pelo menos, né? Se não melhor em alguns momentos. Então, é parte, mas eu não acho que tem uma explicação única, assim. Às vezes é um pouco de sorte também. Você deu um pouco de sorte nos confrontos. Até dá para usar um outro time como exemplo, viu, Vitor? Porque um dos times que tem um desempenho horroroso nessa Champions League é o Villarreal. E o Villarreal tá fazendo uma excelente campanha no Campeonato Espanhol, em La Liga. O Villarreal, nesse momento na Champions League, tem 1 ponto em 7 jogos. Tem 1 empate, 6 derrotas. É um time que fez uma campanha horrível, eliminado com muita antecedência, não teve nem a chance de brigar por uma das 24 vagas, e ao mesmo tempo é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol, chegou até a ameaçar o Real Madrid em algum momento, naqueles momentos de instabilidade do Real Madrid, e enfim, é difícil de medir. No caso do Villarreal, acho que é mais fácil de entender que tem uma questão de elenco e tem uma questão de enfrentamento, o tipo de enfrentamento é diferente, né? E tem também a questão um pouco dos adversários, né? A Villarreal perdeu do Manchester City, aí perdeu do Pafos, o que é meio inexplicável, né? Talvez o time mais fraco dessa fase. Perdeu do Borussia Dortmund, perdeu do Copenhague também, que aí é um confronto que era vencível, né? E perdeu agora também do Ajax. É difícil de dizer exatamente, né? Mas acho que tem um pouco... Essas diferenças acontecem, né? A gente já viu times fazerem campanhas ruins. O Liverpool, quando ganhou a Champions League em 2005, não fez uma grande campanha na Premier League, chegou a ficar fora, inclusive, do top 4. Eu não sei se vocês lembram disso. A UEFA teve que fazer todo uma dança das cadeiras ali para não deixar o Liverpool fora da Champions League seguinte. Eles mudaram a regra e o Liverpool foi quando eles começaram a dar vaga direta para o campeão, porque não tinha essa vaga para o campeão. E aí o Liverpool teve que jogar as preliminares da Champions League, foi quase uma pré-temporada, né? Entrou naquelas fases preliminares, jogando em julho a Champions League e passou com tranquilidade, jogou até com reservas, mas isso aconteceu, né? O Liverpool fez uma campanha ruim para o padrão do Liverpool na Premier League, ficou fora do top 4 e acabou tendo que jogar as preliminares ali da Champions League. Depois, por causa dessa mudança, também aconteceu quando o Chelsea ganhou a Champions League de 2012, aquela que enfrentaria o Corinthians no fim do ano. O Chelsea também ficou fora do top 4 e naquele momento a regra era o campeão tirava uma vaga do próprio país, se ele não tivesse uma vaga automaticamente. Como o Chelsea estava fora do top 4, quem pagou essa conta foi o Tottenham, que era o quarto colocado. Como o Chelsea ganhou a Champions League, ganhou a vaga e não estava no top 4, tirou a vaga do quarto colocado, e aí o Tottenham ficou fora, foi para a Liga Europa. Você vê que acontecia esse tipo de coisa lá, né? Hoje a UEFA tem uma regra que o campeão tem uma vaga à parte, né, a mais, independente do país. Então, todo campeão vai jogar a próxima edição já garantido, não ocupa uma vaga do país. Mas eu acho essa regra interessante. Eu gostava dessa ideia de que o campeão tirava uma vaga do país, né? Apesar que eu entendo também que um dos argumentos usados para mudar isso é que ele punia o país campeão, né? O que também pode não ser justo. Mas, enfim, a gente precisa ter algum nível de controle. A UEFA hoje limita a 5 times do mesmo país na Champions League, no máximo. Então, se o campeão for do país, né? E aí tiver, por exemplo, um time desse mesmo país ganhando a Liga Europa, né? E aí você tira uma vaga do país. Então, isso pode acontecer. Só pode ter 5 times do mesmo país jogando a Champions League.
e aí tem essas limitações. Se tiver 4 classificados via Liga e mais 2 campeões, o campeão da Champions League e o da Liga Europa tem que tirar um deles. Tem que tirar o quarto colocado, no caso, né? Então é isso. Outro que falou aqui, o Pilo Vasquez. Lobo, Napoli é a maior decepção da Champions até aqui? Entre os times grandes, eu vou te dizer que viu? É o time que... Bom, Antônio Conte, né? Antônio Conte não é exatamente um cara que vai muito bem na Champions com seus times, né? Desde a época da Juventus, que foi a primeira Champions que ele disputou como técnico, e ele fez parte de times muito importantes da Juventus, inclusive do último título da Juventus. Eu até fiquei na dúvida agora se o Conte ainda estava na Juventus na época do título. Deixa eu até olhar aqui. Mas eu acho que ele estava quando a Juventus ganhou em 96. Foi a última vez que a Juventus ganhou a Champions League. E ele estava na Juventus, sim, claro. Ele jogou na Juventus de 91 a 2004. Então ele estava no último título da Juventus. Mas como técnico, ele chegou até as quartas de final só com a Juventus uma vez. E ele já caiu na fase de grupos, na época da fase de grupos, algumas vezes, inclusive com a Inter. Então, o Antônio Conte não tem um histórico muito positivo quando a gente fala de Champions League. E agora com o Napoli a campanha é bem ruim, né? São 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Napoli tem 8 pontos, 25º, precisa vencer a última rodada e ainda tem que torcer aí para os resultados serem favoráveis, né? Deixa eu ver quem o Napoli vai enfrentar aqui na última rodada. Vai enfrentar o Chelsea em casa. Então, um jogo difícil, né? Um jogo difícil contra o Chelsea. O Chelsea que está, neste momento, em 8º lugar, né? Já vai estar garantido na próxima fase e só tenta ficar entre os 8, né? Neste momento, o Chelsea está em 8º colocado na tabela. Então, é um jogo difícil. Antônio Conte não conseguiu entregar um bom futebol, mais do que os resultados, né? Que são mais importantes nesse caso, né? Na Champions League, não se classificar entre os 24 é um feito muito grande de um time das grandes ligas. Mas o Napoli tem um desempenho muito ruim na Champions, né? Na Série A tem sido irregular, tem conseguido jogar bem algumas vezes e outras vezes não joga tão bem, mas no caso da Champions jogou mal boa parte dos jogos, quase sempre fazendo jogos bem fracos. E aí a gente vê o resultado tem sido esse, né? Empatou com o Copenhagen nessa rodada, uma rodada que tinha que ter vencido para pelo menos ter uma chance melhor, e vai para a última rodada bem pendurado. Talvez seja... É muito provável que seja o único time das grandes ligas aí que vai ficar fora, né, dos 24 classificados. Claro, tem o Villarreal, mas o Villarreal é um pouco mais esperado. Você tem o Benfica e o Ajax, que são times grandes continentalmente, né? Embora hoje países que não são tão ricos, que são decepções também. Eu acho que o Benfica e o Ajax são decepções nessa Champions, mas acho que o Napoli é mais porque ele chegou como campeão italiano, afinal de contas, né? É um time que se esperava um desempenho melhor. Certamente ficou uma sensação ruim. Claro que pode classificar e aí no mata-mata tudo pode acontecer, mas eu acho que a impressão até aqui foi bem ruim. Outra coisa aqui que a gente precisa falar, e eu já vi que vocês falaram por aqui, os ingleses dominando essa lista, né? A gente tem a fase de liga com 4 times ingleses entre os últimos, aliás, entre os primeiros, ao contrário. Entre os primeiros, a gente tem o Arsenal em primeiro lugar, o Liverpool em quarto com 15 pontos, o Tottenham em quinto com 14, a gente tem o Newcastle em sétimo com 13 e o Chelsea em oitavo também com 13. Ou seja, a gente tem muito time inglês ali dominando. Saiu essa semana o relatório da Deloitte, o Deloitte Money Football League, com os ingleses de novo entre os mais ricos do mundo. Então, uma parte da explicação é essa. Os ingleses têm receitas muito maiores. Só para pegar um exemplo, o Tottenham teve uma receita na temporada passada maior que a Inter, por exemplo, que é um dos times que está sempre ali nos 10 primeiros.
mas que não teve uma receita tão grande quanto a do Tottenham. E o Tottenham, a gente está falando de um Tottenham que fez uma temporada muito ruim na Premier League, que acabou ganhando a Liga Europa, mas numa situação normal ficou muito abaixo de outros ingleses, né? Então, mas mesmo assim ficou à frente da Inter. Então, para dar um exemplo sobre a força desses times, dos times ingleses, isso ajuda a explicar, né? A gente tem só o Manchester City dos ingleses não tá entre os 8 primeiros e vai classificar, né? Tem 13 pontos, está classificado. É uma questão mais de saber a posição que vai ficar, né? Não deve ficar entre os 8 primeiros, provavelmente. Pode ficar ainda por uma combinação de resultados, mas é mais possível e mais provável que fique entre 9º e 24º ali. Deve ficar entre o 9º e 16º, por aí. Então, esse é um ponto importante também. Então, esse é um aspecto, assim, a gente tem visto os ingleses chegarem longe. Como eu falei do Tottenham, campeão da Liga Europa, fez a final da Liga Europa com o Manchester United, sendo que esses dois times fizeram campanhas horrorosas na Premier League, né? Mas mesmo assim conseguiram ir longe na Liga Europa, tirando muitos times importantes no caminho, né? Então é uma questão. O Klaus aqui colocou: pela Juventus, o Conte soltou a famosa frase: a diretoria quer jantar num restaurante de 100 euros, mas me deram uma nota de 20. Aliás, ele é muito parecido com o Sampaoli nisso, né? Que ele gosta muito de pedir reforços quando ele chega nos times. Em geral, ele manda bem nos reforços, né? A gente tá vendo o McTominay voando, né? Ele transformou o McTominay no melhor jogador da campanha campeã do Napoli na Série A. Mas, de fato, ele aconteceu também nos outros times que ele passou, no Chelsea, na Inter. Vai acontecer um pouco no Napoli, mas o Napoli ainda deu os reforços para ele. Uma hora não vai dar, né? Então, essa. O Leandro fala que para ele a surpresa é o Tottenham no G8. O Tottenham tem feito uma campanha até ok dentro da Champions League, considerando que vive um momento de turbulência quando a gente pensa na Premier League, né? Começou muito bem a Premier League e hoje está em 14º na Premier League. Então está bem melhor na Champions League do que na Premier League, o que é maluquíssimo, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar. Outro ponto que eu quero passar aqui com vocês, deixa eu ver se vocês estão passando aqui por... O Tottenham vai passar no G8, aqui tá falando o Gabs. Muito provavelmente, a não ser que aconteça muita coisa, mas é muito provável mesmo. E outra coisa interessante, antes da gente falar do Arsenal, mas o PSG, hein? O que aconteceu? O PSG tá em sexto, tá bem tranquilo em termos de classificação, 13 pontos. Vai classificar provavelmente aí entre os 8 primeiros. Tem boas chances, pelo menos. Mas o time ainda não recuperou aquele futebol que a gente viu na reta final da temporada passada, né? Quando amassou os adversários. Eu sei bem disso porque, né, afinal, o PSG passou que nem um trator em cima da Inter, podia ter feito 10. E no fim, o Sporting venceu o PSG nessa rodada, 2-1. E a situação agora é que o PSG vai enfrentar o Newcastle na última rodada, sendo que a gente vai ter provavelmente, mesmo com a derrota, né, mesmo que perca para o Newcastle, com 13 pontos vai estar entre os classificados. Mas me parece que está acabando aquela desculpa de que o calendário foi muito desgastante para o PSG, porque o time fez a final da Champions League, jogou todos os jogos possíveis na temporada passada, porque ganhou a Tríplice Coroa, foi para o Mundial de Clubes, né, a Copa do Mundo de Clubes, e teve muito jogo, o time claramente sentiu desgaste, acabou até atropelado pelo Chelsea, mas depois disso a gente imaginou que teria muito pouco descanso, e aí começou a temporada devagar, e a nossa sensação, a gente chegou até a falar aqui no podcast, que eventualmente o PSG engataria a terceira marcha, né? Tava andando naquela segunda marcha bem devagarzinho,
eventualmente poderia encaixar a terceira marcha e avançar na própria Ligue 1, né? E a gente não viu isso acontecer por enquanto, né? O PSG tem conseguido resultados na Champions, são 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Mas o desempenho tem oscilado, né? Tem feito grandes jogos e também jogos bem ruins, como foi esse contra o Sport. Então, é um time que ainda não dá para saber o que vai acontecer. Não tá no nível da temporada passada, certamente. Tem problemas com lesões que certamente tem a ver com o número de jogos que o time jogou ao longo do final da temporada passada para essa, né? Quase sem férias. Então é certamente um fator. Mas até agora a gente não viu o PSG assustador que a gente viu até a temporada passada, né? Até o final da temporada passada. Vamos ver o que vai acontecer. E, bom, além do Napoli que está fora da fase dos classificados aqui, né? Da fase de classificação, o Eintracht Frankfurt também decepcionando, né? Um time que normalmente tem feito boas campanhas na Bundesliga, é um time forte, é um time bem treinado, mas está em 33º com 4 pontos, já está eliminado. É uma decepção pensando nos times das grandes ligas, né? E claro, o Benfica, a gente já falou, o Benfica começou com várias derrotas seguidas, só foi vencer quando enfrentou o Ajax, que também tinha perdido todas, né? Alguém tinha que pontuar nesse jogo. No fim, o Benfica venceu. O Benfica do José Mourinho, que tinha que fazer um milagre nessas 2 últimas rodadas, talvez vencer os 2 jogos. Não conseguiu vencer a Juventus venceu o Benfica por 2-0 e agora enfrenta o Real Madrid lá na Luz, vai receber o Real Madrid, né? E precisa da vitória para torcer por uma classificação se tiver uma combinação de resultados. Não é um pequeno milagre que o Mourinho precisa fazer. O time do Mourinho ainda não está exatamente brilhando muito, né? A gente viu o Benfica perder o clássico para o Porto na Taça de Portugal, perdeu para o Braga na Taça da Liga. Enfim, não tem sido um ano muito positivo pro Benfica, né? Então é algo que vai deixar marcado, né? Se a gente pensar no Campeonato Português, já são 10 pontos de diferença para o Porto. O Sporting é o segundo com 3 pontos à frente. Então, realmente, não é algo... não é uma situação normal, né? O Benfica costuma ser um dos times que chega pelo menos às oitavas de final, causa algum problema aí. Então, vamos ver como vai ficar. Mas acho que é isso de Champions League, né, pessoal? Só um abraço pro Tércio, grande Tércio, que agora é nosso colega também, um grande abraço. E se tornou membro também, olha aí, muito obrigado, Tércio. E ele tá falando aqui que o Zé Mourinho já não é mais especial, lamentavelmente. Sabe o que é curioso, Tércio? Que até essa semana, até por causa desse confronto que vai ter com o Real Madrid, surgiram entrevistas e o Aitor Caranca, que foi auxiliar do Mourinho na época que ele estava no Real Madrid, chegou a dizer que houve vários contatos ao longo dos últimos anos entre Real Madrid e Mourinho, flertando ali com uma volta do Mourinho ao Bernabéu, que não aconteceu, né? E que agora, enfim, até se especulou sobre uma outra volta dele, né? Lembrando que o Real Madrid tem costume de trazer treinadores de volta, né? Trouxe o próprio Ancelotti, né? De volta depois de alguns anos. Não acho que isso vai acontecer, mas de qualquer forma é curioso que essa história tenha surgido, né? É muito interessante. Acho que a gente pode falar para fechar do Arsenal, porque o Arsenal, a gente falou um pouquinho sobre o time jogar bem, né? Mas eu queria falar um pouco sobre o quanto o Gabriel Jesus entrou bem no time, né? Ele tem jogado bem em alguns jogos que ele tem entrado, né? Tem dado opções. Ele é um jogador muito diferente do Gyökeres, que é um centroavante mais típico, né? Um 9 mais típico, embora o 9 do time seja o próprio Gabriel Jesus. Ele é um cara muito mais móvel, né? Muito mais capaz de jogar, dar opções de movimentação para o time. E ele acho que ele tem aproveitado bem essa chance. Ele teve lesões muito graves, né? Que o fizeram perder espaço. Talvez se ele não tivesse se lesionado tanto, ele tivesse sido o jogador para ficar ali no comando de ataque do Arsenal, embora ele já estivesse sofrendo um pouco. O Kai Havertz
já tinha meio que tomado a posição dele antes dele machucar, mas ele tem tido sequências de lesões, né? Então, o que é mais importante para o Arsenal, para mim, é que ele se tornou uma opção, e o Arsenal muitas vezes ficou sem ter nem quem jogar ali no ataque, né? Muitas vezes o time teve que improvisar, o próprio Kai Havertz, que não é um centroavante, jogou improvisado ali várias vezes. É bom pro Arsenal que tem opções, e o time mostrou uma força muito grande, porque jogou contra a Inter poupando alguns jogadores, inclusive, não jogou com todo o elenco. Se fosse um mata-mata, certamente aquele não era o time que seria escalado pelo Arteta, e mesmo assim o time venceu, e venceu com autoridade, né? Então o Arsenal tá fazendo uma temporada que tem tudo para ser histórica. Tá com uma vantagem muito grande na Premier League, tem mostrado uma força enorme para conseguir fazer as coisas acontecerem. Tem indicado que não vai ter briga na Premier League, porque a distância está ficando cada vez maior, né? Já são 7 pontos. Então, quem sabe até o Arsenal vai poder poupar na Premier League para jogar a Champions League na fase final com os seus melhores jogadores, ou com jogadores mais descansados, pelo menos. O que vai ser bem interessante. Esse Arsenal do Arteta perdeu a inocência, digamos, né? Porque é um time muito mais duro, que consegue fazer confrontos muito mais fortes, né? A gente viu muitas vezes o Arsenal fraquejar em momentos de decisão no mata-mata, mas esse time tem outras características, né? Tem características muito mais consistentes, né? Tanto defensivamente, que o time é muito forte. O Gabriel Magalhães talvez seja um dos melhores zagueiros da Europa hoje. E você tem muitos jogadores de altíssimo nível. Você tem o Saka, que é talvez também um dos melhores da posição dele hoje na Europa, né? Joga muito bem ali, é muito criativo, muito forte ali jogando pelo lado direito. Você tem o Odegaard, que se não tá jogando no nível que ele pode jogar, né? Ele é um jogador que pode ser muito mais ainda, mas já melhorou em relação à temporada passada, né? Tem sido um jogador muito mais importante. Enfim, a gente tem um Arsenal que é um time muito forte e que pela primeira vez em muitos anos dá para dizer que o Arsenal é um dos favoritos para a Champions League, para ganhar a Champions League. O que não tinha sido padrão, não tinha acontecido com tanta frequência como a gente está vendo nessa temporada. A gente falava muito do Liverpool, por exemplo, que tinha ido muito bem na temporada passada, acabou caindo para o PSG. Dessa vez o Arsenal está indo muito bem. Vamos ver como é que vai ser no mata-mata, mas a sensação que o Arsenal dá é que vai muito longe, e para eliminar o Arsenal vai ter que fazer jogos muito, muito bons. E claro que no mata-mata isso pode acontecer, a gente tem times muito bons. Todos os times ali dos 8 primeiros são times muito fortes, até o Barcelona que está fora dos 8 primeiros, o próprio Manchester City numa situação de mata-mata, ainda mais distante no campeonato inglês, pode investir tudo ali. Enfim, claro que está longe de ser garantia que vai chegar longe, mas essa consistência que o Arsenal tem é algo que a gente esperava acontecer no Arsenal há muito tempo, né? E o Fernando até falou, o Arsenal é o melhor elenco da Europa. É uma boa opinião de se ter, é um elenco muito bom mesmo. E o jogo do Arsenal é chato de ver em geral, mas eu acho que até faz parte disso, viu, Fernando? Porque o Arsenal se tornou menos exposto, e para ser menos exposto ele abriu mão, para encontrar esse equilíbrio ele abriu mão um pouco da própria criatividade, do time se expor mais e ser mais criativo ao custo de se expor mais. Acho que o time é muito mais controlado nesse sentido, é um time muito mais travado. Me lembra muito mais o time que a gente conheceu do Arsenal, quer dizer, eu conheci, né? Eu tenho 42 anos, vou fazer 42 anos agora, dia 31, e eu conheci o Arsenal muito por causa do Febre de Bola, né? O Fever Pitch, o livro do Nick Hornby, que é um Arsenal totalmente diferente daquela era Wenger, né? Era um Arsenal muito mais conhecido por ser um time que jogava feio, né? Esse time do Arteta eu nem acho que joga feio, mas é um time muito mais duro, né? É um time muito menos, que faz jogos muito menos interessantes, né? A gente viu até nos confrontos com o Manchester City recentes que a sensação que dava é que o Arsenal trava o jogo mesmo, aperta os parafusos ali, não deixa ficar nada solto. É uma estratégia, eu acho que tem funcionado bem, e o Arsenal fez alguns bons jogos na temporada também. E aqui, ó, até o Ramon também falou, o Arsenal tá indo atrás do Julian Álvares. Seria uma contratação muito boa, viu? Mas não sei, para tirar do Atlético de Madrid, onde ele tem sido muito bom também,
vai ser difícil, vai ter que pagar muito dinheiro. Luciano Rosário, quem foi melhor, Bergkamp ou Van Basten? Olha, eu acho que eles jogariam juntos, mas se é pra escolher um, eu acho, talvez eu escolhesse o Van Basten, porque eu acho o Van Basten mais espetacular, mas com o Carreiro o Bergkamp foi melhor. O Bergkamp fez parte dos invictos do Arsenal de 2004, o Van Basten fez parte daquela seleção holandesa, campeã da Euro em 88, né? Inclusive fazendo um golaço na final. E ele teve uma carreira muito curta, né? Jogou muito pelo Milan, mas teve um problema de joelho muito sério numa época que as cirurgias de joelho eram super invasivas e muitas vezes até acabavam com a carreira de jogador. Foi um pouco isso que aconteceu com o Van Basten, que foi uma pena, porque ele tinha idade ainda para jogar mais alguns anos e nunca conseguiu jogar, né? Então eu ficaria assim, como se escolhendo, digamos, no auge, sem nenhuma restrição, eu diria Van Basten. Se for para falar da carreira, eu diria o Bergkamp. Que mais? Isso aqui é uma boa também, o Klaus. Só o Bergkamp tem gol narrando Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Se vocês não viram isso, tem um quadrinho que eles fazem em inglês. Eu não lembro de onde que é agora. Eu até não me lembro quem é que faz, mas eles pegam narrações de TV ou de rádio e colocam em cima dessas... nesses quadrinhos. E esse do Dennis Bergkamp, o que eu vi, eu não sei se foi o mesmo que o Klaus viu, é um que o atendente de um fast food tá chamando, tá com o pacote dele chamando Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, e o Bergkamp tá com um fone de ouvido e não tá assistindo, não tá vendo, né, nem ouvindo. Então é muito bom. Tem vários, tem do Messi, enfim, é muito bom. Eu acho que eu vi no Guardian, mas eu não tenho certeza de onde que é. E aí, vamos só para fechar aqui, para a gente passar para mercado rapidinho antes de fechar. Arsenal e Inter foi um mais bonito porque foi um jogo contra um time de outro país, porque na PL realmente o jogo do Arsenal de quase todos os times é bem feio. Então, Doutor Sócrates Sagaz. A gente até falou um pouco disso, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sim. Times na Inglaterra, como por exemplo o Burnley adora fazer isso que o Arsenal faz, só que com muito menos qualidade, muito menos recurso e com muito menos força para atacar, né? O Arsenal tem uma força ofensiva gigantesca. A gente tá falando do Saka, a gente tá falando agora do Gabriel Jesus, que voltou bem. A gente tem o Gyökeres, que nos seus melhores dias é um artilheiro muito eficiente. Você tem o Trossard, inclusive, que tem jogado bem muitas vezes. Você tem o Odegaard, que é um cara muito bom. Você tem o Martinelli, que pode fazer bons jogos ali atuando pelo lado. Enfim, você tem muitos jogadores interessantes e acho que na Premier League os times estão mais acostumados a jogar nessa força física, no embate físico e inclusive nessa coisa dos escanteios, né? Eu sempre lembro o Arsenal, o Alisson, quando foi contratado pelo Liverpool, ele contou numa entrevista para a ESPN Brasil, se eu não me engano, falando sobre como ele teve que fazer um treinamento específico para poder suportar os escanteios, porque na Premier League é permitido muito mais contato entre os jogadores de linha e os goleiros, né? Então os goleiros que vão para a Premier League, que não estão acostumados, sofrem muito no começo porque tem muito embate físico, né? O Arsenal faz bastante isso e os times ingleses estão mais acostumados com esse tipo de coisa, mas os times de fora nem tanto, né? Como eu falei, um dos gols do Gabriel Jesus teve um pouco esse bate-rebate dentro da área. Isso a gente viu um pouco acontecer, é uma força do Arsenal. O Edson tá falando aqui, não dá para jogar na Europa como se joga na Inglaterra. O Bill Shankly aprendeu isso com o Liverpool na década de 70. Ali no antigo site. Pois é, isso é muito comum em várias das ligas, né, das grandes ligas, porque nem sempre você consegue impor o seu jogo da mesma forma como a gente vê acontecer dentro da sua própria liga, né? A gente viu a Juventus viver isso várias vezes, naquela época da dominância da Juventus na Série A. Impor o seu jogo na sua liga local e na Champions League são coisas muito diferentes, né? E muitas vezes tem essa discrepância de você não conseguir se impor do mesmo jeito nas duas ligas, sofre mais em uma do que em outra. Tanto acontece de um time fazer uma boa campanha na Champions e uma má campanha local, como o inverso também, né? Então isso é bastante
comum. O Diego mandando saudações corintianas. Corinthians ganhou ontem, aliás, empatou ontem com o Santos na Vila. Queria falar um pouquinho sobre transferências antes da gente ir fechar aqui o programa, porque eu vou ficar até sem voz. Mas o Casimiro anunciou que vai deixar o Manchester United ao final da temporada, o contrato dele vai acabar. Ele tinha uma cláusula de renovação automática caso fizesse 35 jogos, segundo o The Athletic, mas para ele fazer esses 35 jogos, como o United não está em competições europeias e foi eliminado na primeira rodada das duas Copas, ele teria que jogar todos os jogos até o fim da temporada. E, enfim, ele não vai renovar. Ele anunciou que não vai renovar. Tem uma questão para o Manchester United que o salário dele é muito alto, né? Ele foi contratado a peso de ouro pelo Manchester United do Real Madrid, pagou até caro por ele. Ele tem 33 anos, né? Ele é da mesma geração do Neymar, inclusive fez parte daquele time brasileiro campeão do Sul-Americano e do Sub-20 também, em 2009, acho que foi 2009 que eles foram, aliás foi 2011, o time que tinha o Lucas, que tinha o Neymar no Sul-Americano, né, que tinha o Oscar, e no Mundial teve o Dudu que hoje está no Atlético Mineiro, que foi ex-Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, que teve o Henrique, que foi artilheiro e acabou não conseguindo chegar no mais alto nível, né? Jogou muito tempo em vários times aí na primeira divisão brasileira, que teve o Oscar, que foi um dos destaques, teve o Casimiro era um dos jogadores mais importantes daquele time no Sub-20, eles são todos da geração 92, né? E o Casimiro vai deixar o Manchester United. Ele, para mim, é um dos melhores jogadores da posição dele ainda, aos 33 anos. Deve ser um jogador, um pilar da seleção brasileira também. O Brasil não achou um substituto para ele. Eu falei aqui, eu fui chato com isso ao longo dos últimos anos, porque desse tempo que ele ficou fora, o Brasil buscou um jogador para atuar ali na posição dele e não achou alguém que conseguisse fazer a mesma coisa, né? Teria que fazer uma adaptação grande no time. E o Casemiro é um jogador importante. Não sei para onde ele vai. É muito possível que ele receba propostas de mercados como a Arábia Saudita e MLS, que é o que muita gente tem falado. Eu não sei se ele vai querer ficar na Europa e não sei se ele voltaria ao Brasil também, né? Ele foi formado pelo São Paulo. O São Paulo hoje não tem condição de contratar ninguém, né? E contrata mesmo assim, eu não sei como. Esse ano pelo menos não fez nenhuma loucura ainda, né? Mas então não me parece o cenário ideal, considerando que ele tem um salário alto e tudo mais. Ele teria que abrir mão de muita coisa. Imagino que tem outros times dispostos a pagar. Aí tem que ver também a ambição do próprio Casemiro. Acho que se ele quiser jogar, por exemplo, continuar na Premier League num outro time, acho que é possível. Se ele quiser jogar em algum outro time como o Atlético de Madrid, eu acho que ele teria espaço também, ou mesmo nos times italianos, eventualmente. Mas aí tem que ver primeiro a disponibilidade de ele querer ir para esses lugares e também quanto que ele aceita diminuir o salário, porque o salário dele é muito alto para os padrões desses times todos que eu citei. Mesmo para o Atlético de Madrid, que gasta bastante dinheiro, ele está num patamar de salário muito parecido ao que ele tinha no Real Madrid, que é um patamar de salário que só esses times pagam, né? Só Real Madrid, Barcelona, e hoje o Barcelona nem tanto, né? Porque está em uma crise, PSG, Manchester City, Chelsea talvez, mas não vai muito além disso, porque mesmo o Liverpool, que tem grana, não costuma pagar um salário nesse patamar, né? Tem alguns jogadores que recebem mais, mas não chega nesse nível. Então, tem que ver o que ele vai querer. Se ele voltasse ao Brasil, seria um reforço fantástico para qualquer time. Acho que ele ainda tem muita lenha para queimar, é um jogador de excelente nível, mas tem que ver o que ele quer, né? Antes de tudo, é isso que ele vai querer. O Ramon falou, apostaria que ele vai para o futebol italiano. Acho que ele teria bastante espaço. A Inter mesmo, eu aceitaria com muita tranquilidade, faria muito bem o papel ali, que muitas vezes o Brozovic fez no passado.
eu acho que ele tem todas as condições, tem que ver o que ele quer, né? E tenho certeza que muito São Paulino quer também, Ramon, que ele volte, mas vamos ver o que vai ser. O Fernando tá falando, pô, vem aí ajudar na reconstrução, tem o nome na história, a grana já tem. Eu também acho assim, se ele quiser voltar ao São Paulo, eu tenho certeza que o São Paulo dá um jeito de fazer acontecer, né? E eu acho que até o São Paulo deveria falar com ele, deveria ligar para ele, para o empresário e falar, escuta, você gostaria de voltar? Porque se quiser, tem que tentar ver o que é possível. Ele vai ter que abrir mão de um salário que ele recebe hoje e tal. Se ele tiver disposto, acho que é possível e seria interessante para o São Paulo, seria um grande reforço. Mas aí tem que ver se ele quer, né? E o quanto ele está disposto a diminuir o salário, porque vai ter que diminuir muito, né? Não é pouca coisa, não. E é isso. Tem outra coisa. O Ramon tá falando, vai pro Milan jogar com o Modric. Modric está jogando muito, viu? Olha, o Modric, ele tem jogado menos jogos, né? O Milan não tem jogado competições europeias, então tem menos jogos na temporada, mas o Modric tá fazendo uma ótima temporada, viu? Outro nome grande que deixou, nesse caso deixou agora já, né? O Casemiro é só no final da temporada, mas o Ter Stegen, o goleiro Ter Stegen, deixou já o Barcelona para jogar pelo Girona e vai ganhar ritmo de jogo, ele quer ir para a Copa do Mundo. É um caso curioso, né? Porque o Barcelona contratou o Juan Garcia, o Ter Stegen tem se machucado muito, ele é um goleiro do mais alto nível, foi um dos melhores goleiros do mundo enquanto esteve na ativa, né? Mas aí se machucou muito, abriu espaço para reservas. O Barcelona não queria ficar com reservas pouco confiáveis, contratou o Juan Garcia, que custou caro, veio do Espanhol, tomou a posição. O Ter Stegen queria jogar, né? Ano de Copa, foi para o Girona para poder jogar. É curioso, pelo menos, é um caso curioso, né? É um jogador desse nível jogando no Girona, parece um pouco uma coisa de videogame, né? Do FIFA ainda, nem do Futebol Manager, do EAFC, que tem umas transferências meio mais bizarras, assim. E para fechar tem o Edin Dzeko. Não sei se vocês sabem, mas ele estava na Fiorentina desde outubro. Ele tinha saído lá do Fenerbahçe, foi para a Fiorentina, chegou de graça, né? Fim de contrato. E ele não conseguiu emplacar na Fiorentina. A Fiorentina fez uma péssima temporada, começou muito mal a temporada, né? E saiu agora que saiu da zona do rebaixamento, mas ainda faz uma temporada muito ruim. Foram 18 jogos do Dzeko pela Fiorentina e só 2 gols. Ele acertou com o Schalke 04 e vai jogar a segunda divisão da Alemanha. O Schalke está em primeiro, está liderando a Bundesliga 2 para voltar à Bundesliga. E vamos lembrar que o Dzeko ainda faz parte da seleção da Bósnia, que vai jogar a repescagem contra Gales em março. Então ainda pode até chegar na Copa, né? Tem aí uma briga para chegar até a Copa do Mundo, né? O Dzeko, que esteve na Copa de 2014 aqui no Brasil, esteve aqui na Copa. Então ele vai jogar, volta para a Alemanha, né? Onde ele foi muito bem pelo Wolfsburg, fez dupla com o glorioso Grafite, quando eles foram campeões alemães com o Wolfsburg, e o Dzeko fez um papel super importante também junto com o Grafite. O Grafite foi artilheiro, foi o melhor jogador, e o Dzeko era o companheiro dele. Os dois brigaram pela artilharia do campeonato. Olha que doideira, né? E o Dzeko, aos 39 anos, vai vestir a camisa 10 do Schalke, camisa 10 que ele vestiu no Manchester City também, né? Embora ele seja um 9, ele vai jogar com a 10, com a camisa 10 lá no Schalke 04. E acho que pra gente fechar, porque eu tô 1 hora falando, eu achei que ia ser um programa curto e eu tô aqui falando pra caramba, mas já o Cesarotti tinha falado lá no começo sobre os estaduais, e eu vou falar, eu tô escrevendo, na verdade já escrevi o texto sobre isso pra newsletter que vai pra caixa de vocês daqui a pouquinho. E assim, acho que a questão é que agora a gente viu o caso do Flamengo começando muito mal a temporada e chamando os titulares aí para jogar contra o Vasco, inclusive a pedido do presidente e tudo.
Enfim, e tem uma conversa que não, eles não pediu para escalar os titulares, só pediu para mudar o planejamento, enfim. Não importa exatamente como, a gente viu que o Flamengo ficou. E não é só o Flamengo, eu tô usando o Flamengo porque é o exemplo mais. É o melhor exemplo disso, né? O time começou muito mal, essa fórmula de disputa nova dos campeonatos estaduais, como o do Rio e aqui de São Paulo, com menos datas, colocou os times numa posição muito mais vulnerável para cair, né? Se fizer uma campanha ruim. É um tiro curtíssimo, né? São 6 jogos só. Então você pode cair rapidamente. Você faz 3 jogos ruins, 3 resultados ruins. O Flamengo perdeu 2 e empatou uma nos 3 primeiros jogos. Já estava ali vislumbrando que talvez podia brigar para não cair. E aí chamou a cavalaria para vencer o Vasco por 1-0 e tirar um pouco esse risco. Risco que outros times, como o próprio São Paulo que a gente estava falando, ainda corre, porque são poucos jogos nessa primeira fase. Pode acabar se complicando, né? Mas isso é uma questão desse calendário novo. O calendário novo que agora a gente vai começar o Campeonato Brasileiro agora na quarta-feira. A quarta-feira já vai ter o jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar, o calendário mudou para que a gente consiga ter uma pausa durante a Copa, para que a gente não tenha jogos durante a Copa. Então, o calendário do futebol brasileiro começa no Campeonato Brasileiro dia 28 de janeiro e vai até dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. O Campeonato Brasileiro começa no primeiro mês do ano e vai até o último mês do ano. Claro, com o mês de junho, por exemplo, sem os jogos, e até metade de julho, porque tem a Copa do Mundo. Então, pra ter essa parada. E aí tem gente falando, mas é só porque é um ano de Copa. Nananina, não. Na verdade, isso daqui provavelmente vai ser o nosso novo calendário. E eu te explico porque. Tem a Copa do Mundo Feminina, que vai ser no Brasil, nos estádios do Brasil. Então vai ter que parar o Campeonato Brasileiro. Ó, minha internet variando aqui. Em 2028 a gente tem a Copa América. Teria que parar também, se fosse que pare o campeonato para jogar a Copa América e a gente não desfalque os times. 2028. 2029 tem o quê? Copa do Mundo de Clubes, de novo. E de novo vai ser nesse período, também vai ter que parar o Campeonato Brasileiro. 2030 tem o quê? Copa do Mundo de novo. Então vocês perceberam que o ciclo tá praticamente fechado de sempre ter um torneio em junho, julho. Tudo bem, nesse caso do futebol feminino em 2027, é um caso único porque o campeonato vai ser por aqui. E quando essa Copa do Mundo for em outro país, não vai ter esse problema. Então vai ser um dos anos desse ciclo de 4 anos. No próximo ciclo, né, no ciclo de 2031, né, que será a próxima Copa do Mundo Feminina, isso não vai atrapalhar o calendário brasileiro. Mas é uma questão que provavelmente vai ser o novo normal do brasileiro. Provavelmente a gente vai ver o Campeonato Brasileiro começando sempre no começo do ano. E vamos lembrar outra coisa. O Samir Chaude fez essas mudanças, ele fez a implementação do Fair Play financeiro, que já vale esse ano como fiscalização, 26 e 27. Os times vão ter que apresentar as contas já para fiscalizar. Para a punição só vale em 2028, eu já expliquei aqui no podcast como vai funcionar. Só em 2028 eles vão analisar as contas de 27 e 26. Se você tiver prejuízo financeiro no balanço em 2027 e tiver tido prejuízo no de 26 também, você já corre o risco de ser punido logo no começo de 2028, né? Os times vão ter que apresentar balanços ali em março, em julho e depois em novembro. Então, vai ser uma questão importante. Mas além dessa mudança que foi super importante, foi a do calendário. E a gente precisa lembrar de onde vem o Samir Chaude, né? O Samir Chaude foi apoiado por muitas federações que se juntaram, né, para apoiar o nome dele. E muita gente, e o principal adversário era o Reinaldo Carneiro Bastos, que se declarou candidato, presidente da Federação Paulista. Essa mudança de calendário afeta especialmente o Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista é o único que ainda rende muito dinheiro para os clubes. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma matéria sobre isso junto com o Rodrigo Capello no Sport Insider. Os paulistas, os grandes paulistas, ganham 35 milhões de reais
O Flamengo tem 10 milhões garantidos e mais a premiação, pode chegar a uns 27 milhões se for campeão. E outros estaduais, como Gaúcho e Mineiro, por exemplo, ficam na casa dos 10 milhões para os grandes, né? Para Atlético e Cruzeiro, para Grêmio e Inter, fica nessa casa de 10 milhões. Então, assim, a diferença é muito grande. Sem falar os outros estaduais, talvez o pior gerido de todos, né? O mais mal vendido seja o Pernambucano, que os times ganham 300 mil reais. Tem o Paranaense que ganha só 400 mil reais para Atlético e para Curitiba. Enfim, tudo isso para dizer assim, fazer o estadual de São Paulo perder força é algo que as outras federações querem, não para fortalecer seus próprios estaduais, mas porque muita gente já considera, inclusive falando com alguns dirigentes aí pelo Brasil, de times de outros estados, muita gente quer que o Campeonato Brasileiro comece mais cedo, já faz alguns anos, não é de agora. Então, pode ser um pouco surpreendente que as federações queiram isso, mas assim, ter o Campeonato Brasileiro começando mais cedo é um pedido de clubes e agora de federações também já de algum tempo. As federações acabam ganhando algum dinheiro com os seus times nas séries A, B, C e D do campeonato, né? Cada jogo tem uma taxa da federação, do time local, né? E então elas acabam faturando mais até com o Campeonato Brasileiro, no caso das federações menores, né? Do que com o seu próprio estadual, né? Muitas vezes. Então, existe essa demanda, então a gente tem que ter isso em mente, mas eu acho também que é uma mudança que é inevitável. O Campeonato Brasileiro é muito mais importante e agora com esse calendário chocando, né, o estadual com o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver como isso vai acontecer agora, mas vai ser impossível os times jogarem com força máxima o tempo todo no estadual e no brasileiro ao mesmo tempo, jogando quarta e domingo. Não vai ser possível. Não sei como os times vão fazer, porque o Campeonato Carioca, por exemplo, diz que os times têm que jogar com os seus times elenco principal a partir da quarta rodada. E diz que só em situações excepcionais que aceita que não. Eu não sei como é que eles vão fiscalizar isso. Primeiro que quem diz que o meu time. Quem define quem são os titulares e quem não é, né? E segundo, quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai impedir o Flamengo de jogar com alguns reservas no estadual para jogar o Campeonato Brasileiro? O Flamengo vai estrear contra o São Paulo no Morumbi na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tem jogo no fim de semana pelo Carioca. O time ainda está se montando, né? Tá fazendo uma pré-temporada, então seria arriscado jogar com o mesmo time. Como já jogou na quarta com boa parte dos titulares de volta, enfim. É uma questão. E eu acho que a gente vai ter que readequar. Os campeonatos estaduais, cada vez mais eu penso que os estaduais vão ter que ser jogados pelos times grandes com time B. Como fez o Atlético Paranaense durante muito tempo, especialmente agora que é concomitante, né? O Atlético Paranaense já fez isso, mas abandonou, né? Voltou a jogar com os times principais. Mas vai ter que ser um torneio mais ou menos como os paulistas fazem com a Copa Paulista no segundo semestre. Os times grandes normalmente entram nessa competição, que é uma competição aqui. Existe em vários estados, né? Essas Copas estaduais. Mas aí joga com time sub-20 ou com um time de jogadores que estouraram a idade, né, do sub-20, mas aí o time quer ver se eles, num ambiente competitivo, conseguem render, né? Isso pode ser uma forma, inclusive, de colocar esses jogadores para jogo, né? Muitos jogadores não têm oportunidade de jogar, né, pelo time principal, porque não tem espaço. Então pode ser uma forma de fazer esses times jogarem o campeonato, mas sem atrapalhar o time principal. A grande questão é a TV, né? A TV, principalmente em São Paulo, pagou caro pelo campeonato estadual até 2029, então ela vai querer que o produto não seja desvalorizado, não seja sucateado, então vai ter essa pressão. A minha pergunta, na verdade, eu tenho a sensação que a partir de 2029, quando acabar esse contrato, os próximos contratos, mantido esse calendário, que é o que eu acho que vai acontecer, os campeonatos estaduais, como o de São Paulo, vão valer bem menos do que estão valendo agora. Talvez isso faça com que os times tirem de vez a importância que eles têm. E aí os campeonatos estaduais virem um time para jogar
vira um campeonato para os times grandes jogarem com um time B, com um time de jogadores, com muitos jogadores da base, enfim, e não vai ter a força que já teve, porque o Campeonato Brasileiro, jogando o ano inteiro, acaba sendo melhor, inclusive para quem transmite o Campeonato Brasileiro, fica muito mais feliz. Eu lembro de algum tempo já ouvi em bastidores que a Globo queria muito que o Brasileiro começasse antes por causa do Premier. O Premier, muita gente deixava de assinar o Premier ao final do campeonato para voltar em dezembro, né? Para voltar só em maio. Então, tendo o campeonato jogado por mais meses, então você consegue fazer esses planos anuais e atrair mais as pessoas a fazerem isso. Enfim, são questões, né? Eu vou tratar um pouco disso na newsletter. Então, eu não sei qual seria o ideal, mas não sei se tem como escapar dessa realidade que os estaduais estão ficando para trás. Na verdade, eu acho que eles já ficaram para trás e a questão agora é como a gente vai lidar com isso. Não tem muito jeito de fazer isso para fazer os estaduais sobreviverem. O que eu acho que a gente precisa urgentemente é melhorar da Série B para baixo. Série B, Série C, Série D, terem campeonatos melhores, mais bem subsidiados, ter um trabalho melhor da CBF para vender esses campeonatos, né, para patrocínio, para transmissões. A gente começou ano passado a Série D sem transmissão de ninguém. Isso é muito ruim. Tem que vender pelo menos para as TVs regionais, né, para os times poderem ser assistidos nos seus locais. Eu acho que a gente tem que fazer uma valorização do local. E eu, morando aqui no interior, por exemplo, eu vejo muito, eu moro em Limeira e a EPTV aqui faz muita matéria sobre os times locais. Então todo dia tem matéria no Globo Esporte, por exemplo, sobre Guarani e Ponte Preta, porque são os times fortes da região, mas eles sempre falam dos outros times também. Então, na Copinha, por exemplo, em vez de mostrar os gols do Flamengo, o Flamengo não tá jogando a Copinha esse ano, mas enfim, dos outros times grandes da Copinha, eles sempre focam nos times locais. Então, Capivariano, que é aqui da região, eles mostram Guarani e Ponte, eles mostram o Primavera, todos os times aqui da região, eles mostram esses times, eles focam nesses times. Então, eu sempre fico com essa sensação de que o que vai salvar esses campeonatos, né, as séries de Série B até a Série D, e também os estaduais menores, e mesmo os estaduais aqui sem os times grandes, ter a transmissão local, ter o foco local. Não tem como ter todo mundo na Série A, né? Então acho que essa valorização local é importante. Assim, eu lembro no ano passado, quando a Inter estava fazendo uma boa campanha na Série D aqui, os programas falavam bastante da Inter na Série D e tudo mais. E acho que é interessante que a gente tente focar nisso para valorizar o futebol local, porque é impossível a gente manter hoje o esporte jogando o campeonato estadual para ganhar 300 mil reais. Assim, é inviável, então não dá para o time jogar a Série A por 3... porque o time que vai jogar a Série A ficar 3 meses jogando um campeonato desse. Então, essa é uma questão. O esporte até não vai jogar esse ano porque caiu ano passado, mas enfim, é só um exemplo de como os pernambucanos têm sofrido com isso, e outros estados também. Eu falei do Paranaense, que esses vão jogar a Série A, os dois subiram, tem uma cota super baixa. Então a gente tem que entender como tratar isso localmente, vender melhor, mas os estaduais vão ter que ser um modelo de laboratório para os times maiores, e a gente fazer força para ter uma Série B forte, uma Série C forte, uma Série D forte também. Se a Inglaterra, que é um país muito menor, consegue fazer, e eu sei que são muitas diferenças, eu não quero que o Brasil seja a Inglaterra, o Brasil precisa ser o Brasil, e os estaduais. Em muitos estados, como o estado do Samir Chald, Roraima, Rondônia, vão precisar... O seu estadual vai ser uma espécie de quinta divisão, né? Porque eles classificam para a Série D. Então, a gente tem que pensar no local, trabalhar o local para que aí a gente consiga fazer esses times viverem do local antes de poderem viver do nacional, porque não dá para o time só sobreviver se estiver na Série A do brasileiro, porque senão a gente não tem um futebol saudável.
É isso, gente. Já falei pra caramba, 1h15. Uma pessoa só fazendo o programa e deu 1h15 de programa. É muita coisa. Então, aqui, só uma última passada aqui. O Ramon falou: talvez seja necessário adaptar para o calendário europeu. Você sabe, Ramon, que eu já fui contra isso e hoje eu acho que seria o melhor mesmo. Até a MLS, que tentou fazer um esquema super americano na MLS desde o início, em 96, né? Inclusive vai fazer, tá fazendo aí 30 anos. A MLS vai mudar para o calendário europeu e eles chamam de calendário internacional. Eu acho que é uma alternativa melhor do que a gente está vivendo hoje, né? Pelo menos a gente pararia durante esses grandes campeonatos e mesmo a janela de transferências seria mais ajustada, né, para os times não só não perderem jogadores durante a janela do meio do ano, como também poderem fazer as contratações, né? Mas é isso. O Fernando tá falando, ele tá falando do estadual, ao invés de fazer as coisas mais equilibradas, só concentramos mais a renda. É que no caso do estadual é difícil, né, Fernando? Porque você não tem o mesmo pote para você distribuir. O estadual de São Paulo é um, o de Pernambuco é outro, enfim. Esse é outro. São situações diferentes, que é diferente você criar uma fórmula que 30%, por exemplo, no brasileiro, que a gente tem metade ou 40% igual, e aí, enfim, os outros vai pegando outras partes como audiência e como não sei o quê. Enfim, é difícil fazer isso no estadual porque são dinheiros diferentes, são campeonatos diferentes, né? Então acho difícil a gente conseguir equilibrar isso no estadual, né? Os estaduais, o que acaba acontecendo é que o Novo Horizontino aqui em São Paulo consegue receber uma parcela muito maior, o Red Bull Bragantino consegue receber uma parcela muito maior do que, por exemplo, o Botafogo ou o Vasco no Carioca. Não tem muito como fazer. O que eu acho é que esses campeonatos não vão valer isso que estão valendo, especialmente de São Paulo, não vão valer isso para sempre, né? Mas, enfim, eu acho que isso não tem muito jeito. A gente não tem como manter um futebol nacional focando no local, né? Eu sei que tem gente que defende que a gente deveria voltar aos anos 90 e ter o estadual num primeiro semestre e o Campeonato Brasileiro no segundo, mas eu acho isso inviável hoje, né? Até porque o Campeonato Brasileiro só ganhou essa força em termos de dinheiro, de TV, quando se tornou esse modelo que a gente vê hoje de 2003 para cá, né? A mudança trouxe muito mais dinheiro para os clubes. Acho que eles não vão abrir mão disso. É isso. Não vou falar mais porque já falei demais, mas esse assunto rendeu. Eu acho que a gente vai ter que fazer outros programas disso. Quem sabe a gente chama alguém aqui para fazer um programa só para falar disso, uma edição extra do podcast. Se vocês gostarem dessa ideia, mandem aqui um comentário que a gente vai pensar no assunto. Beleza? Muito obrigado. Você que ouviu até aqui, você é um herói ou uma heroína. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. Muito importante a participação de vocês. Muita gente aqui mandando mensagem. Fiquei bem feliz. E mandem aí abraço também pro Bonsa. E a gente estará de volta na segunda-feira. Assim que possível, a gente vai pensar em como fazer, se precisar improvisar de novo. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Um grande abraço pro Eduardo, pro Ramon, pro Augusto, pro Murilo, todos aqui que estiveram com a gente, todos os outros que estiveram com a gente também. Segunda-feira a gente volta. E assim, eu vou deixar um convite pessoal no meu canal lá no Próxima Fase. Hoje tem um vídeo sobre o Sonic Adventure do Dreamcast. Fiz esse vídeo, vai ser publicado essa semana. Eu terminei essa semana, deu bastante trabalho para editar. Então daqui a pouco, 4h15 da tarde, vai estar no ar. Então é isso. Segunda-feira estamos de volta. Valeu!